Mateus, capítulo 23, versículo 13. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. A Bíblia tem muitos erros. O nome do Criador não é Deus. E o nome do Filho do Criador não é Jesus Cristo. Os católicos e os evangélicos protestantes, eles não servem ao Criador. Eles estão igualmente os religiosos da época do ungido, que o ungido repreendeu. Os religiosos da época do ungido, nem ele se salvava e nem deixava as pessoas se salvar. Nem ele se salvava e impedia aqueles que estavam querendo se salvar. Do mesmo jeito também, os católicos e os protestantes. Nem ele se salva, né? E nem deixa as pessoas se salvar. Porque uma pessoa que passa a ser crente e vai para essas igrejas, vai receber as pregações carnais desses obreiros. Porque cada igreja dessa daí já tem um obreiro para trazer as pregações sem renúncia. Veio essa reforma protestante, esses crentes, eles se separaram dos católicos, mas eles não serviram ao Criador. Eles somente foram se congregando e construindo igrejas, como hoje tem muitas igrejas no mundo, mas eles não serviram ao Criador e nem servem. Quem se converter tem que morrer para esse mundo, porque quem reina nesse mundo aqui é a serpente, com a injustiça. O ungido foi claro, quem achar a sua vida, perdê-la-á. Porque quem reina nesse mundo aqui é a injustiça. Então alguém, né, ele só é feliz nessa vida se ele se amoldar às injustiças desse mundo. E esses cristãos, os católicos e os protestantes, eles se amoldaram. Muitos deles estão feliz sorridente. E os católicos são pior do que os protestantes. Os obreiros católicos, eles são pior do que os obreiros evangélicos. Por exemplo, os obreiros católicos, né, reza missa para quem morreu. Isso é mentira. Quem não se converteu ao Criador vai jogar no lago de fogo para ser atormentado para sempre. E muitas pessoas, ela é católica, né, porque essas pessoas, ao mesmo tempo que elas são católicas, elas vivem fazendo obras más. Aqui no Brasil mesmo, muitas pessoas que estão na sensualidade, muitas dessas pessoas são católicas. Essas pessoas, elas não buscam o Criador, elas não investigam saber o que é que o Criador quer delas, porque elas não querem servir ao Criador. Elas querem apenas uma religião, que ao mesmo tempo que elas estão, né, na religião católica, né, deixe elas viver também no pecado. Muitas dessas pessoas católicas se envolvem na corrupção, na política. Muitas dessas pessoas católicas são sensuais. Vivem aí no descaramento, na falta de vergonha, né? Vestidos sensuais. Se envolve com bebidas alcoólicas, tanto bebendo como também vendendo bebidas alcoólicas, que resultam em morte de pessoas.
e também adoecem outras. Muitas pessoas viciadas não conseguem mais deixar de beber, morrendo à míngua. E os vendedores não se preocupam com isso, porque eles se preocupam, eles só pensam, digo, no dinheiro, mas o Criador vai investigar tudo isso aí. No dia do julgamento, o Criador vai investigar tudo isso aí. Então, e esses obreiros das igrejas, tanto da igreja católica quanto das igrejas evangélicas protestantes, que deveria avisar o povo que o Criador vai julgar as pessoas um dia e vai jogar no lago de fogo quem não se arrepender, deveria alertar de verdade, eles não fazem isso. Os católicos vão rezar a missa, né? Os obreiros católicos vão rezar a missa para quem morreu. Aí com isso as pessoas não se arrependem. E os evangélicos protestantes, eles também não servem ao Criador, não. Eles se separaram dos católicos, mas eles também não servem ao Criador. Eles estão com o evangelho sem renúncia, um evangelho porta larga. Quem se converter ao Criador se desvie de todas as igrejas. Se desvie desses cristãos, porque esses cristãos não servem ao Criador. E se alguém, né, já for crente e estiver frequentando a igreja, se despertar, né, ou seja, se quiser se salvar, tem que sair das igrejas. E já tem também aí um grupo que é chamado de desigrejado, mas não é só sair da igreja não, que tem que sair das igrejas, tem de sair, mas também tem que morrer para os prazeres desse mundo. O Criador, ele está vendo tudo. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas fazendo obras más, mas o Criador está vendo. Tudo isso aí, no dia do julgamento, vai julgar. Muitas pessoas aqui no Brasil envolvidas em festa. Passa a noite com som alto, incomoda as pessoas, quem está perto e quem está longe, porque tem som que é alto. Essas pessoas bebem, essas pessoas nas festas bebem, aí dança, aí vai namorar, depois vai transar. E muitas dessas pessoas são católicas. Muitas pessoas aqui no Brasil, na corrupção na política, eleitores e políticos. E também, né, muitos cristãos envolvidos com políticas. Os servos do Criador não se envolvem com política e devem apenas justificar seu voto. Como também muitos desses cristãos, eles são sensuais. Essas pessoas, né, vou falar aqui do Brasil, essas pessoas aqui no Brasil que vivem na sensualidade, homens e mulheres, elas vivem no descaramento, são pessoas descaradas.
Elas sabem que onde elas chegam as pessoas estão contemplando o corpo delas, então é por isso que elas andam mostrando o seu corpo. Mas quem quiser escapar do lago de fogo quando ouvir a pregação das boas novas, se converte e se vista decentemente. E se separe dos ímpios e se separe também desses cristãos. Porque esses cristãos, eles não temem ao Criador, eles não servem ao Criador.